Leitura do livro Vivendo Sensorialmente, Entendendo Seus Sentidos. Autora Winnie Dunn. Leitura de Guilherme Farsoni. Capítulo 3. Quebrando seu código sensorial. No último capítulo, discutimos sobre os sistemas sensoriais e como eles contribuem para a experiência geral do ser humano. Conhecer cada sistema sensorial permite às pessoas que gerenciem a quantidade e o tipo de toque, de som e assim por diante, de que elas precisam para ter um dia satisfatório, mas isso não é tudo que há para aprender. Em estudos com crianças e adultos, pesquisadores identificaram maneiras específicas pelas quais as pessoas respondem a experiências sensoriais em suas vidas. Estes padrões estão relacionados a quão rápido o cérebro percebe o impulso sensorial e como as pessoas tendem a reagir para se sentirem satisfeitas e confortáveis. Esta pesquisa se expandiu para além do campo da terapia ocupacional, uma profissão dedicada a dar apoio às pessoas para que elas vivam vidas bem-sucedidas e satisfatórias. A seção de referências bibliográficas no fim do livro contém um material de pesquisa para os interessados. Processamento do cérebro. O cérebro opera com base em limiares. Quando os limiares são baixos, significa que o cérebro percebe o impulso muito rapidamente. Quando os limiares são altos, o cérebro leva um tempo maior para acumular impulso suficiente para criar uma ação. Os limiares, veja a tabela 2, operam em uma sequência contínua, não somente com pontos altos e baixos. Cada pessoa possui uma gama específica de limiares, a qual reflete como o cérebro dela perceberá os estímulos sensoriais. Quando as pessoas têm limiares baixos, elas percebem um impulso sensorial muito rapidamente. Pessoas com baixos limiares são mais observadoras ou vigilantes que as outras. Quando as pessoas têm limiares altos, é necessário muito mais impulsos sensoriais para que elas percebam o que está acontecendo. Pessoas com limiares altos podem perder coisas que outros percebem. Tabela 2, modelo de Dunn para o processamento sensorial, mostrando como os conceitos se encaixam. Limiares neurológicos, autorregulagem passivo e ativo. Limiar alto, passivo, observador, ativo, explorador. Limiar baixo, passivo, sensível, ativo, esquivador. Com limiares baixos, nós percebemos as coisas rapidamente. Com limiares altos, nós podemos deixar passar coisas. Respostas reguladoras. Como seres humanos, nós temos algum controle sobre como respondemos. Da mesma forma que o cérebro processa em uma sequência contínua, a regulagem de suas respostas também é uma sequência contínua. Algumas pessoas têm estratégias ativas para regular suas próprias respostas, enquanto outras têm estratégias passivas. Autorregulagem ativa significa que as pessoas agem para controlar a quantidade e o tipo de impulso sensorial que elas podem suportar. Exemplos de estratégias ativas incluem cantarolar ou assobiar para adicionar som ou afastar-se de um local barulhento. Autorregulagem passiva significa que as pessoas deixam o impulso sensorial acontecer e então reagem a este. Um exemplo de estratégia passiva é sentir-se incomodado com o volume da TV, sensível, ou não notar que o volume da TV foi aumentado, distraído. Autorregulagem ativa significa tentar controlar o impulso sensorial. Autorregulagem passiva significa deixar as coisas acontecerem para então reagir. Padrões sensoriais. O processamento do cérebro e as funções autorreguladoras se cruzam umas com as outras e criam 4 maneiras básicas pelas quais as pessoas respondem a experiências sensoriais. Veja Dunn, 1997, referências bibliográficas no fim deste livro e a tabela 2. Exploradores têm limiares cerebrais altos e uma estratégia autorreguladora ativa. Observadores têm limiares cerebrais altos e uma estratégia autorreguladora passiva. Esquivadores têm limiares cerebrais baixos e uma estratégia reguladora ativa. Sensíveis têm limiares cerebrais baixos e uma estratégia autorreguladora passiva. Vamos discutir a seguir como cada um desses padrões sensoriais se apresenta no dia a dia. Exploradores sempre querem mais. Exploradores nunca têm o bastante. Eles querem mais sabor, cores mais brilhantes, mais pulsação em suas músicas, roupas mais dramáticas, travesseiros mais macios, cadeiras, paredes e móveis com mais textura.
Não importa no que os exploradores estejam interessados, eles querem mais disso. Os exploradores amam as sensações e ficam mais felizes quando conseguem mais de suas sensações preferidas. Exploradores criam entusiasmo e mudam tudo em torno deles. Os exploradores querem controlar a quantidade de informações sensoriais que recebem e, por amarem as sensações, sempre que podem eles criam mais. Exploradores que gostam de movimentação podem sacudir suas pernas, levantar-se muito durante reuniões ou correr para se exercitar. Os que gostam do som podem ouvir música, assobiar ou cantar enquanto fazem faxina. Aqueles que gostam do apelo visual são mais propensos a ter muita arte em suas casas ou seus escritórios e mantêm os materiais de trabalho ou projetos à mostra, em vez de guardá-los. A grande vantagem de ser um explorador é que eles sempre surgem com ideias novas. A mente exploradora está focada em encontrar sensações novas e interessantes, então ela pode identificar inovações mais facilmente. O mais desafiador em ser um explorador é que toda essa busca pode interromper o fluxo do dia. Rotinas regulares como se vestir, dirigir até o trabalho e fazer faxina são previsíveis e podem não conter sensações suficientes para as necessidades do explorador. Por exemplo, os exploradores mudarão sua rotina para se vestir ou o caminho até o trabalho para manter tudo isso interessante. O problema é que, às vezes, quando um explorador tenta conseguir mais informações sensoriais, isso pode distraí-lo das atividades do dia a dia. Por exemplo, ao mudar a rotina ao se vestir, o explorador pode esquecer algo, como os acessórios, ou pode se perder tentando encontrar um novo caminho até o trabalho. Exploradores também podem deixar a família, os amigos e os colegas de trabalho loucos com tantas atividades extras. A necessidade dos exploradores de obter mais informações pode às vezes vir às custas das necessidades de outras pessoas. Você reconhecerá um explorador porque eles fazem barulho com a boca, murmurando, assobiando, estourando bola de chiclete, gostam de show de luzes, de fogos de artifício, tocam os outros enquanto falam, escolhem esportes intensos ou extremos, usam perfumes ou colônias fortes, pedem ou cozinham comida apimentada, andam de pés descalços, mudam as rotinas diárias para mantê-las interessantes e mudam os móveis de lugar. Se você tem um explorador na sua vida, segure-se. Eles jogam pesado e estão sempre querendo mais. Os que gostam de movimento irão andar na montanha-russa de novo e de novo. Se eles forem os cozinheiros da família, colocarão muita pimenta ou temperos incomuns nos molhos ou farão um café forte demais para você. No trabalho, exploradores são animados e sempre surgem com novas ideias. Então, eles são as pessoas certas para novos projetos ou quando os problemas precisam ser solucionados de maneira inovadora. Eles podem rabiscar muito, então fiquem de olho nos seus documentos, papéis e calculadoras, pois eles podem ganhar uma decoração. Eles também pegarão coisas da sua mesa para que tenham algo para mexer enquanto falam com você. Garanta que eles coloquem tudo de volta no lugar. Pode ser desafiador passear com exploradores. Não importa onde vocês estejam passeando, os exploradores sempre vão sugerir outras coisas. Por exemplo, se estão em um museu, os exploradores dirão: "Olha aquele guarda!" ou comentarão sobre as outras pessoas ou sobre a arquitetura. Apesar de essa postura tornar o passeio interessante para os exploradores, ela pode ser uma distração para os outros, que preferem ficar mais focados. Observadores não sabem o que estão perdendo. Observadores não notam o que as outras pessoas notam o tempo todo. Eles precisam de mais informação sensorial do que os outros. As coisas precisam ser mais barulhentas, mais brilhantes, mais cheirosas e mais rápidas para que um observador preste atenção nelas. Visto que eles não estão cientes das coisas acontecendo ao redor deles, são pessoas mais calmas. Os observadores podem parecer alheios e distraídos com o que lhes cerca, e a família e os amigos podem ficar imaginando se eles estão prestando atenção neles. Observadores são calmos e podem manter o foco mesmo em locais cheios. Observadores precisam de um impulso sensorial intenso para perceberem o que está acontecendo. Aumentar a intensidade do impulso oferece ao cérebro mais informações. Isso pode ser providenciado fazendo os objetos pesarem mais, trocando a cor dos itens ou a cor do fundo para tornar o item mais destacado na mesa ou adicionando um movimento. Essas pessoas perdem as informações sensoriais ao redor delas. Elas perdem as informações que poderiam ser uma distração para outras pessoas e que tornariam algo mais fácil para os exploradores se focarem. E
Elas perdem, inclusive, informações sensoriais importantes, causando erros. Observadores fazem as mesmas perguntas e repassam etapas várias vezes. Eles ignoram facilmente informações sensoriais que os outros acham irritantes, como, por exemplo, uma pessoa que se aproxima muito, sons muito agudos, etiquetas ásperas nas roupas, etc. O melhor de ser um observador é que as situações não são aborrecedoras. Visto que os observadores não notam algumas informações sensoriais, eles levam muito tempo para se preocuparem. Observadores também são capazes de prestar atenção a projetos porque não são distraídos pelas informações sensoriais à sua volta. Eles não notam pessoas passando, sons do lado de fora da janela ou papéis na mesa. O lado desafiador de ser um observador é que, às vezes, algumas informações necessárias podem ser perdidas. O cérebro precisa de mais intensidade, mas nem toda experiência sensorial da vida é intensa o bastante. Observadores terão de se acostumar a tomar notas e a perguntar coisas aos outros para garantirem que possuem todas as informações de que precisam. Observadores podem também deixar a família, os amigos e os colegas de trabalho loucos, porque eles não notam certas coisas que as outras pessoas esperam que eles notem. É incorreto presumir que os observadores estão deliberadamente ignorando os outros. Eles apenas não notam o que está acontecendo ao redor deles. As pessoas terão que chamar o nome do observador várias vezes para conseguirem sua atenção, e terão mais sucesso se o tocarem ou entrarem no seu campo visual. Você reconhecerá um observador porque eles são calmos e fáceis de lidar, não se incomodam com interrupções, devem ser chamados várias vezes para que deem atenção, pedem a você que repita as coisas, se perdem ou não veem as placas quando tentam chegar em algum lugar, deixam o rosto ou as mãos sujos, têm arranhões ou machucados e não sabem de onde eles surgiram, parecem desajeitados, não comentam sobre os cheiros das comidas, deixam a roupa torta ou desalinhada no corpo, esquecem objetos de sua rotina diária, exemplos chaves. Se você tiver um observador na sua vida, você terá uma experiência prazerosa. Eles são pessoas fáceis de conviver, já que não se incomodam facilmente. A família e os amigos têm muita liberdade de comportamento perto dos observadores. Você pode mudar o cronograma de atividades ou o lugar dos móveis, e isso não terá importância para eles. O que pode ser frustrante é que eles muitas vezes perdem informações que precisam ser guardadas. Por exemplo, como pai ou mãe, é importante saber o que os filhos estão fazendo e dar orientações quando necessário. No entanto, observadores podem não perceber que os filhos estão brigando ou irritando uns aos outros. No trabalho, os observadores focam em seus projetos e não são distraídos pelos eventos que acontecem ao redor deles. Eles podem ser esquecidos em relação a detalhes de um projeto e precisam de listas ou lembretes para garantir que todos os detalhes foram vistos. Observadores se dão bem em trabalhos em equipe. Eles são calmos porque não notam coisas que podem incomodar outras pessoas. Observadores são ótimos companheiros para passeios porque eles não são exigentes sobre suas necessidades, eles seguem o fluxo e não se incomodam com mudanças no cronograma ou com planos de última hora. Por outro lado, eles precisam que os outros organizem as saídas e forneçam alguma estrutura, porque podem perder alguns detalhes importantes. Observadores serão os mais animados durante passeios que tiverem mudanças de ritmo ao longo do dia. Esquivadores querem mais do mesmo e nada mais. Esquivadores amam a ordem e a rotina. Eles se sentem mais confortáveis quando há um plano. Eles não gostam de novas experiências sensoriais. Então, tentam fazer com que tudo seja sempre igual. Quando as coisas mudam muito rapidamente, os esquivadores se sentem desconfortáveis. Eles gostam de fazer tudo do mesmo jeito, sempre. As rotinas dão conforto porque as sensações são familiares para o cérebro. Essa familiaridade impede que o cérebro reaja de forma exagerada. Quando as rotinas mudam, os esquivadores podem ficar ansiosos, pois mudanças significam que novas informações sensoriais irão acontecer. Os esquivadores criam rotinas para manter a vida pacífica e sob controle. Esquivadores querem controlar a quantidade de informações sensoriais que recebem, e eles não querem muitas. Diferentemente dos exploradores que querem sempre mais, os esquivadores precisam de pouca informação sensorial para gerenciar. Esquivadores anseiam por um tempo sozinhos e evitam situações sociais, especialmente aquelas menos previsíveis. Por exemplo, um coquetel é mais imprevisível do que uma reunião da comunidade. Eles preferem assistir a filmes em casa a sair. Esquivadores deixam as persianas abaixadas ou até preferem cômodos mais escuros.
Eles preferem cozinhar em casa ou pedir delivery e comem seus pratos favoritos com frequência. Esquivadores ficam rapidamente desconfortáveis e, para evitar esse desconforto, se retiram ou podem se tornar teimosos e controladores. É preciso reconhecer o desconforto que os esquivadores experimentam ao ter contato com muitas informações sensoriais de uma vez. Por exemplo, sentem-se sobrecarregados nos mercados com as prateleiras muito cheias e com todos os sons e movimentos imprevisíveis. Neste ambiente, eles podem se tornar irritáveis ou agressivos, porque todas as sensações são devastadoras. Para gerenciar as compras no mercado, os esquivadores costumam comprar poucos itens por vez ou pedir que as compras sejam entregues. O melhor de ser um esquivador é que a vida é ordenada e pacífica. Suas casas são um paraíso para eles. Os cômodos são decorados de forma minimalista e, após organizarem a mobília, ela permanecerá daquele jeito. Os locais de trabalho também são arrumados e os esquivadores organizam o trabalho todos os dias. Eles têm passatempos preferidos e são leais a estes. Isso os torna especialistas em seus interesses, porque são bastante focados. Esquivadores vão às mesmas lojas e aos mesmos restaurantes. Assim, as pessoas os reconhecem nesses locais. Com o advento das compras online, os esquivadores conseguem comprar tudo o que precisam sem a experiência devastadora de ir às lojas. O mais desafiador sobre ser um esquivador é que a família e os amigos não o entendem. Esquivadores gostam de ficar sozinhos, mas os outros podem pensar que eles são solitários. Ficar sozinhos significa menos informações sensoriais e os esquivadores desejam isso. Estar com outras pessoas pode ser devastador, porque elas são barulhentas, esbarram em você, têm cheiros estranhos e se movimentam o tempo todo. Quando os esquivadores moram ou trabalham com outras pessoas, é difícil controlar a quantidade de informações sensoriais e, por isso, eles podem parecer rígidos ou irritados até que se reorganizem. Esquivadores podem deixar a família, os amigos e os colegas de trabalho loucos por causa da sua necessidade de controlar tudo ao seu redor. Eles querem reduzir a quantidade de informações sensoriais em torno deles e, para isso, tentam impor mais ordem nas situações do que os outros precisam. Por exemplo, os esquivadores podem criar regras no trabalho que restringem as atividades das outras pessoas, como insistir que a música ou o rádio sejam desligados. Além disso, eles podem criar cronogramas para a família, o que torna mais difícil responder a oportunidades de última hora, como um convite para jantar com os amigos mais tarde do que o costume. Você reconhecerá o esquivador porque eles deixam o ambiente quando este começa a encher de pessoas, mantêm as persianas abaixadas dia e noite, compram online ou em pequenas lojas do bairro, mantêm seus espaços de trabalho limpos e minimalistas, usam utensílios e lavam bastante as mãos ao cozinhar, recusam convites que envolvam grandes concentrações de pessoas, pedem comida para viagem ou delivery frequentemente, escolhem sempre os mesmos pratos para comer, evitam escadas rolantes ou elevadores, afastam-se de pessoas usando perfume, escolhem atividades de lazer solitárias. Se você tiver um esquivador em sua vida, assegure-se de encontrar lugares para onde eles possam fugir disso tudo. Entenda que os esquivadores precisam de um tempo sozinhos para se reorganizarem e que eles não estão lhe rejeitando quando recusam um convite para passar um tempo com você. Aproveite a capacidade de organização deles, deixando-os organizar os armários em casa e fazer as tarefas previsíveis, como limpar a cozinha depois do jantar e cozinhar. Negocie as mudanças na rotina com antecedência e dê opções ao membro esquivador da família para que ele se reorganize antes de comparecer a eventos mais caóticos como festas. No trabalho, os esquivadores são previsíveis e seguem as regras. Você pode contar com eles para cumprir prazos e para arquivar os materiais de forma organizada. Aproveite a necessidade de organização do esquivador, designando a ele tarefas de agendamento, organização e estruturação. Forneça metas claras, expectativas e cronogramas para projetos. Se os esquivadores não tiverem locais de trabalho separados, então criem estratégias para que eles possam se afastar dos locais cheios durante o dia. Pode ser desafiador sair com esquivadores, porque isso representa uma inundação de novas informações sensoriais. Planejar passeios com antecedência pode ajudar muito, porque concede aos esquivadores tempo para pensar em como controlar as situações que podem ser controladas. Por exemplo, você pode levar seus lanches e bebidas favoritos para que o esquivador não tenha que lidar com comidas imprevisíveis ou com horários de alimentação. Vocês podem entrar em um acordo sobre a quantidade de tempo que passarão fora, criando assim uma estrutura de tempo gerenciável para lidar com ambientes não familiares. Sensíveis rastreiam tudo.
Sensíveis notam a maioria das informações sensoriais em torno deles. Eles têm ideias muito precisas sobre o que está alto demais, brilhante demais ou macio bastante. Eles também comentam sobre as suas percepções das sensações em torno deles. Por exemplo, os sensíveis notam e comentam sobre o volume da TV, o perfume de alguém ou cortam as etiquetas das roupas. Por eles serem capazes de notar as informações sensoriais à sua volta, eles podem ser facilmente distraídos por elas também. Os sensíveis notam o que está acontecendo e têm ideias precisas sobre como lidar com as situações. A melhor coisa sobre ser um sensível é que eles são muito sensitivos ao que acontece em torno deles. Sensíveis serão os primeiros a detectar mudanças de humor em uma pessoa ou uma circunstância e, então, serão considerados os amigos ou membros da família mais sentimentais. Os sensíveis também podem ser muito criativos porque notam mais detalhes do que os outros. O mais desafiador sobre ser um sensível é que eles podem ser facilmente devastados por todas as informações sensoriais. Sensíveis podem ouvir barulhos no corredor que os outros ignoram e escolher muito a comida, porque detectam até pequenas mudanças nas texturas, temperaturas e nos sabores da comida. Eles passam muito tempo gerenciando suas roupas, o barulho e a música, a escolha das comidas e o tipo de exercício que vão praticar para garantir que obtenham o tipo correto de sensação proporcionado por essas atividades. Sensíveis deixam a família, os amigos e os colegas de trabalho loucos, porque precisam ter tudo precisamente planejado. Eles podem verbalizar o que os aborrece, e isso às vezes pode parecer uma imposição. Sensíveis estão tentando obter a quantidade certa de informações sensoriais, e é desafiador ser tão preciso. Você reconhecerá os sensíveis porque eles se distraem com sons, têm problemas para trabalhar em ambientes barulhentos, se assustam mais facilmente do que os outros, se incomodam quando as imagens na TV mudam rapidamente, têm ideias precisas sobre as texturas das roupas, escolhem os mesmos pratos nos restaurantes, descrevem os detalhes das texturas ou dos sabores em suas bocas, ficam enjoados com movimentos, escolhem somente alguns brinquedos nos parques de diversões, preferem designs minimalistas para a casa. Se você tiver um sensível na sua vida, valorize sua sensibilidade como uma janela para ver o mundo de outra forma. Sensíveis notam as coisas mais facilmente do que os outros, e isso pode ser um grande recurso para garantir a atenção aos detalhes. Eles também podem parecer autoritários, porque continuamente comentam sobre os eventos sensoriais durante o dia. No trabalho, os sensíveis são muito atraídos pelos detalhes, e visto que são bons observadores, você pode se aproveitar disso dando a eles tarefas de planejamento e rastreamento nos projetos. Os sensíveis também precisam ter algum controle sobre seu local de trabalho imediato, porque necessitam da quantidade certa de luz e de um assento apropriado. Seria útil deixá-los fora das áreas de tráfego para minimizar a movimentação e os sons durante o trabalho. Pode ser desafiador passear com sensíveis porque eles necessitam de precisão, gostam de se encarregar do planejamento dos detalhes para que tenham mais chances de obter as informações sensoriais de que precisam durante o passeio. Sensíveis carecem de um período de execução para as atividades mais caóticas e lidam melhor com situações mais organizadas. Eles escolhem os mesmos lugares todas as vezes porque conseguem predizer o tipo de informação sensorial que eles receberão. Qual é o seu padrão sensorial geral? Com essa breve introdução aos padrões sensoriais, você está sem dúvidas formando ideias sobre quais são os seus padrões sensoriais e até pensando em sua família, seus amigos e colegas de trabalho. É empolgante começar a entender comportamentos que têm sido um mistério até então. Talvez você tenha um momento ahá sobre um comportamento que tenha lhe irritado ou aborrecido. Quando entendemos o porquê de alguém estar fazendo algo, pode ser mais fácil dar uma colher de chá a ele. O questionário sobre padrões sensoriais é oferecido no fim deste capítulo. Este questionário é uma adaptação do perfil sensorial do adolescente/adulto Brown e Dunn, 2002, o qual foi usado na pesquisa para conhecer os padrões sensoriais no dia a dia. Há também medidas padronizadas para bebês. Perfil sensorial do bebê, Dunn, 2002. Crianças, perfil sensorial, Dunn, 1999. E estudantes na escola, perfil sensorial do acompanhamento escolar, Dunn, 2006. Essas medidas também são usadas na prática profissional por terapeutas ocupacionais e outros profissionais. As informações sobre essas versões profissionais para pesquisa e prática estão disponíveis no endereço www.sensoryprofile.com. As referências bibliográficas no fim do livro contêm recursos profissionais para os leitores que estejam interessados em material informativo. Lembre-se,
Os seres humanos são complexos. Embora nós tenhamos discutido cada padrão como se as pessoas pertencessem a apenas um tipo, não é assim que as coisas funcionam. Ao ler o questionário, você perceberá que se encontra em algum lugar entre essa não é uma influência completa. Até isso tem uma forte influência para cada um dos padrões sensoriais. Algumas pessoas apresentam padrões consistentes, exemplo, uma influência moderada de todos os padrões, enquanto outras pessoas têm padrões variáveis, exemplo, influência moderada de alguns padrões e influência forte de outros. Todo padrão é ótimo porque ele reflete suas respostas e, quando você conhece seus padrões, se torna capaz de gerenciar seu dia a dia com mais sucesso. Esse questionário lhe fornece uma visão geral de suas reações. Você verá nos capítulos seguintes que pode ter reações diferentes em situações particulares da vida, porque elas apresentam desafios sensoriais únicos. Por exemplo, você pode apresentar respostas moderadas em casa, porque criou um ambiente perfeito para suas necessidades sensoriais, e ter respostas mais fortes em situações públicas que são mais enérgicas e barulhentas, porque o seu sistema ficará mais estressado. É a interação entre seus padrões sensoriais e as características das situações da vida que revela as histórias exatas. Você entenderá que os seus padrões sensoriais são específicos para cada situação que você enfrentar na vida. Você também perceberá que existe um padrão único de respostas sensoriais dentro de um sistema sensorial. Por exemplo, Emily tem muitas reações ao impulso de movimentação. Eu amo a sensação de me sentar em um escorregador, balançar em uma cadeira de balanço, caminhar em uma esteira de aeroporto, ter minha cadeira puxada para cima quando o avião decola. Entretanto, eu também sou a pessoa que carrega as bolsas e os casacos na entrada dos brinquedos do parque de diversões. Eu percebo que as pessoas parecem gostar dessas experiências, mas eu acho essas sensações de movimentação desagradáveis. Eu gosto da sensação de pegar a escada rolante, a sensação de movimento, mas eu tenho que me concentrar bastante ao subir em uma porque a movimentação visual dos degraus dificulta a coordenação do meu corpo para subir na escada. Então, Emily prefere sensações de movimentação linear, exemplo, esteira e escada rolante, escorregador, e não gosta de sensações rotacionais de movimentação, exemplo, correr de lado ou ficar de cabeça para baixo em uma montanha-russa. Nós exploraremos essas diferenças específicas ao falarmos sobre roupas, férias e parentalidade. Quanto mais específico for o seu entendimento, mais fácil será ajustar sua vida para satisfazer as suas necessidades sensoriais. Nos capítulos seguintes, nós exploraremos como os padrões sensoriais afetam partes específicas da vida. Você pode ter padrões mais fortes relacionados ao seu guarda-roupas, porque as sensações de toque na pele são muito importantes para você. Mas, uma vez que estiver vestindo roupas confortáveis, ou seja, roupas com as sensações corretas, você será capaz de lidar com outras situações, como trabalho ou exercícios físicos. Você pode ser mais explorador em seus momentos de lazer e mais observador no seu ambiente de trabalho. E está tudo bem. Você não tem que se encaixar em uma única categoria. Você precisa apenas entender o quanto as experiências sensoriais afetam a sua vida, e isso o capacitará para fazer ajustes e tornar sua vida mais sensorial. Você pode ser um explorador em momentos de lazer e um observador no ambiente de trabalho e está tudo certo. Ofereça o questionário a um amigo, colega de trabalho ou membro da família para que tenham uma ótima discussão sobre os comportamentos que vocês notam uns nos outros. Nos capítulos seguintes, daremos mais exemplos de comportamentos específicos para cada situação. Exemplo, nos relacionamentos, na parentalidade, no seu guarda-roupa, e muitas ideias de ajustes, as quais servirão como apoio aos padrões sensoriais de todos em muitas situações do dia a dia. Uma nota final. Como discutido anteriormente, olhar para os padrões sensoriais é o único modo de entender os comportamentos e as respostas a eles, para qualquer comportamento. Há muitas formas de explicar seu propósito e significado. Muitas explicações são complementares a outras e ajudam no entendimento da complexidade do comportamento humano. As discussões neste livro não pretendem tomar o lugar de qualquer outra explicação sobre comportamento. Elas se baseiam em estudos sobre o processamento sensorial em toda a vida e têm o objetivo de aumentar e expandir o conhecimento sobre o comportamento humano, oferecendo meios adicionais para entender como as pessoas respondem no dia a dia. O questionário sobre os padrões sensoriais estará com o seu link na descrição.